palavra de Deus nos diz assim: caminhando Jesus sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar mais uma vez. Um irmão ou irmã voluntariamente nos dirige a Deus, mesmo assentados como os irmãos estão. Glória ao Senhor. O privilégio de podermos estar em tua casa para te adorar, para te prestar um culto santo. Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender a tua santa e poderosa palavra, não através do nosso entendimento, mas guiado pelo teu Espírito Santo que está em nosso meio, que está dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, de igual modo pedimos pelo teu Filho que se encontra nessa tribuna sagrada. Deus, usa ele poderosamente para falar segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito, para que assim possamos ser alimentados pela tua palavra. Manifesta, ó Deus, mais uma vez a tua glória em nosso meio, através da ministração da tua palavra. E assim saiamos daqui regozijados e cheios da tua graça mais uma vez. Obrigado pela tua presença em nosso meio. Fala ao nosso coração. Eis que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje pela manhã, nós estudamos o livro de Eclesiastes. Nós vimos ali que, mesmo sem sabermos de tudo ou conhecermos tudo, mesmo sem termos todas as respostas, Deus, Ele ainda assim nos incentiva a planejarmos a nossa vida e entregarmos tudo na sua mão, para que Ele traga a confirmação dos nossos planos. Hoje, no texto de João, nós veremos que não ter todas as respostas não quer dizer estarmos nas trevas. Quando no Evangelho de João, no capítulo 8, nós vimos Cristo Jesus em seu ministério, nós não percebemos Cristo realizando nenhum milagre. Não deu vida a nenhum morto. Jesus Cristo não deu audição a nenhum surdo, não fez nenhum coxo andar. Já no capítulo 9, no texto que nós acabamos de ler, vemos Jesus Cristo dando visão a um cego. Mas isso não quer dizer que no capítulo 8, quando Jesus ele simplesmente ensina, quando Cristo Jesus ele ministra a si mesmo como palavra de Deus ao povo, à multidão, ele não estava agindo
tão poderosamente, e talvez com poder ainda maior sobre as trevas, do que quando neste capítulo ele cura um jovem de sua cegueira. Na verdade, não é à toa que o evangelista João une estes dois registros históricos. O capítulo 9, Jesus curando um jovem cego, logo depois que no capítulo 8 ele se apresentou como a luz do mundo. Jesus Cristo, ele é a luz do mundo, porque ele despertou os olhos, abriu os olhos, não só dos cegos da carne, não só daqueles que nasceram cegos, como foi o caso deste jovem, não só daqueles que perderam a sua visão ao longo de sua vida, mas Jesus Cristo foi enviado ao mundo como luz nas trevas para brilhar sobre aqueles que nasceram espiritualmente cegos. E todos nós nos encontramos nesta situação. Quando no capítulo 8 Jesus discutia com os mestres da lei, nós vimos como ele falava a verdade acerca de si mesmo e acerca do mundo, mas ainda assim era desprezado. Não é que suas palavras não fossem convincentes, não é que ele não falasse com autoridade, mas o fato é que muitos daqueles que o ouviram não quiseram acreditar, não quiseram abrir os seus olhos e preferiram permanecer nas trevas, porque as suas obras eram más. Porque se a luz brilhasse sobre a sua vida, todos, incluindo eles, teriam que reconhecer que o seu coração estava cheio de maldade, cheio de pecado. E enquanto as trevas da mentira e do engano encobrem a maldade do nosso coração, nós ainda conseguimos nos passarmos por bonzinhos, nos passarmos por religiosos, nos passarmos por pessoas piedosas, até termos de encarar de frente a verdade que nos é comunicada pela palavra de Deus, que ainda hoje fala de que nós somos pecadores e somos escravos por causa de nosso pecado e estamos cegos e mortos em nossos delitos e pecados. No contexto aqui do texto que nós lemos, Jesus, ele caminhava provavelmente por Jerusalém, talvez não muito tempo depois da sua discussão com os líderes religiosos no capítulo 8 de João, e ele e os seus discípulos veem um homem cego de nascença. E aí então os discípulos de Jesus fazem uma pergunta a ele relacionada à condição daquele homem e a conexão desta condição com o pecado. Eles perguntam assim, lá no verso 2: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O que a pergunta dos discípulos de Cristo demonstra era um erro que não só eles cometiam, mas muitos dos judeus da época de Cristo, aliás, de tempos antigos, de relacionar toda a dor, todo o sofrimento, toda a maldição que alguém possa passar nesta vida diretamente com o pecado. No sentido de dizer assim, se alguém está sofrendo, é porque ele mereceu. Se alguém está passando por dificuldade, é porque ele fez alguma coisa para que Deus trouxesse isso à sua vida. Foi essa a conclusão que os amigos de Jó tiveram quando viram a situação dele, passando por tantas dores e sofrimentos, depois de tantas perdas, sofrendo praticamente até a morte. E se nós tirássemos o contexto inicial de Jó, aqueles primeiros capítulos em que
nos mostram a corte celestial de Deus e Satanás indo lá falar com Deus, e Deus mostrando Jó como um servo íntegro. Se nós não tivéssemos esta parte da história e conhecêssemos a Jó como seus amigos o conheceram, simplesmente ali naquela situação, nós talvez tivéssemos a mesma conclusão que eles tiveram. Alguém, para estar sofrendo tanto, deve ter feito alguma coisa para merecer. Muitas vezes nós temos a tendência de ainda hoje fazermos estas conexões. Se não na nossa vida, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Aonde foi que eu errei? Me ajude a enxergar. Ou então na vida de outras pessoas. Nossa, você viu o que aconteceu com fulano? Nossa, você viu o que aconteceu com o filho, com a irmã de fulano? Ele deve ter feito alguma coisa para ter merecido isso. Onde será que ele errou? Deus com certeza o está punindo, o está castigando de alguma forma. Só que mesmo na história de Jó, nós vemos o próprio Deus dando testemunho de seu servo, dizendo que ele era um homem íntegro e que oferecia sacrifícios em favor não só de seus pecados, mas dos pecados de seus filhos. Então Jó, ele não sofreu por causa de pecado, mas Deus tinha um outro propósito nisso. Paulo também nos é apresentado no momento de seu ministério como alguém que sofreu por um espinho na carne. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, se algum dos irmãos quiser ajudar com a 2 Coríntios 12, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12. No versículo 7, Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo aqui não explica o que era exatamente este espinho, se era alguma doença, se era alguma pessoa que o atormentava. Mas o que Paulo descreve aqui é que Deus permite que este espinho na carne chegasse até Paulo, não por causa de algum pecado que ele tivesse cometido, antes para evitar que Paulo cometesse o pecado da soberba, porque Paulo tinha sido muito abençoado por Deus, com conhecimento, com sabedoria, com visões, com testemunho de tudo aquilo que Deus intentava realizar por Israel, por seu povo, pelos gentios. Então, para que Paulo não se sentisse superior aos demais, Deus permitiu que ele tivesse ali um espinho na carne, um problema, uma dificuldade, e não causada por um pecado. Agora, os discípulos de Jesus não compreendiam assim, e eles então viram um jovem cego, não apenas alguém que era cego porque sofreu algum acidente durante a vida, porque agiu de forma displicente, não cuidou de si mesmo, mas alguém que nasceu cego. Alguém que não escolheu ser cego, que não escolheu ter esta deficiência, mas que já veio ao mundo com ela. E alguns judeus, inclusive, criam que quando a mulher grávida, ela cometia algum pecado, por exemplo, o pecado da idolatria, não somente ela, mas o seu filho dentro dela se tornava cúmplice de seu pecado. Muitos judeus compreendiam assim. E é por isso que os discípulos, eles perguntaram se foram os pais dele ou se foi ele mesmo que pecou, mesmo no ventre de sua mãe, para que ele nascesse naquela condição. E, de fato, nós não podemos negar que todo sofrimento no mundo é consequência do pecado.
Porque o pecado, o original, lá no Jardim do Éden, ele trouxe desequilíbrio, trouxe consequências, trouxe dor, sofrimento, trouxe cansaço, trouxe morte ao mundo. E nós sofremos as consequências deste pecado. Mas nem sempre o nosso sofrimento é causa de um pecado, de alguma afronta que nós ou nossos pais tenham cometido contra Deus. O pecado original, ele é uma herança que infelizmente nós, sem escolhermos, recebemos. Mas os pecados de nossos pais, os pecados que nossos avós cometeram, eles não são imputados sobre nós. A culpa, as consequências destes pecados, diretamente, não recaem sobre nós. Deus, ele não condena alguém por um pecado de outro, mas cada um é condenado pelo seu próprio pecado. Mas de fato tem coisas que nós não sabemos responder. Por que Deus permite? Por que é que Deus permite que crianças nasçam com deficiências? Deficiências que elas vão ter que lidar pelo resto de sua vida. Será que, em algum momento de desespero, talvez nós já não tivéssemos pensado por que é que Deus permitiu que essa criança sobrevivesse nessa condição? Por que é que Deus não permitiu que essa criança nunca chegasse a ver a luz do dia, se fosse para viver dessa forma? Alguma vez, talvez, já tenhamos até nos perguntado, e se você nunca se perguntou isso, eu espero não te incomodar com esta dúvida, porque não é para incomodar aos filhos de Deus, mas ainda assim, talvez já tenham muitos se perguntado se Deus sabia que os homens seriam condenados por seus pecados e teriam que passar a eternidade no inferno. Por que é que Ele escolheu gerá-los? Por que é que Deus escolheu dar vida a homens que sofreriam uma eternidade no inferno por causa das consequências de suas atitudes? Por que é que Deus deu a estes homens o poder de escolha, se sabia o que eles iam escolher e as consequências que isto iria trazer? Se você começa a indagar e a fazer muitas perguntas assim, você entra em parafuso. Você entra em desespero, porque a mente humana não é capaz de compreender a mente de Deus. Mas, mesmo sem termos estas respostas, Deus, ele nos diz o suficiente e nos mostra por que, pelo menos em muitos dos casos, ele permite que pessoas sofram, ainda que aparentemente de forma injusta. Pois a resposta de Cristo Jesus no verso 3 foi: nem ele pecou, nem seus pais. O fato dele ter nascido cego não é porque ele mereceu, não é porque os seus pais pecaram e agora ele está pagando o preço, não é porque ele pecou mesmo antes de nascer e por isso está pagando o preço, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus permitiu, no caso daquele jovem, que por algum tempo ele não tivesse visão, para que através dele o Filho de Deus demonstrasse o seu poder e a sua glória, não só àquele jovem, mas também a todos que um dia o conheceram. E mais, a nós que até hoje estudamos este jovem, este milagre, e vemos com os olhos da fé aquilo que Cristo Jesus fez na vida dele e que faz também na nossa. Verso número 4, melhor dizendo, e 5, Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus Cristo aqui fala sobre a sua missão. Ele foi enviado pelo Pai para transmitir luz ao mundo. E quando Jesus vem como luz, ele não vem apenas para dar visão aos cegos que não viam com estes olhos aqui carnais. Jesus Cristo não veio apenas para trazer vida a corpos que já tinham sofrido a morte, porque todas estas pessoas que Jesus curou, todos estes milagres que Jesus realizou, até mesmo as pessoas que tiveram seus corpos ressuscitados, como Lázaro, um dia voltaram a morrer. Todas aquelas pessoas que tiveram curas realizadas por Jesus na sua vida, um dia, provavelmente, voltaram a adoecer. E talvez esta doença, Deus permitiu que lhes tirassem a vida. Então, se Cristo Jesus veio ao mundo apenas para ser um grande curandeiro, ele não realizou muita coisa. Mas Cristo Jesus veio como luz do mundo porque a sua influência, o seu impacto abriu não apenas olhos de carne, mas deu aos homens olhos para que eles enxergassem o reino celeste, para que eles encontrassem de novo um caminho em direção ao seu Criador, um caminho em direção a Deus, para que eles olhassem para si mesmos e enxergassem a realidade de seu pecado, que a maior doença que eles sofriam não era uma doença física, mas uma doença espiritual. Então, o que nós podemos perceber aqui é que os discípulos não enxergavam melhor do que aquele jovem que era cego, porque aquele jovem talvez não tivesse a visão que os seus olhos carnais podiam lhe dar, mas os discípulos, mesmo com os olhos funcionando muito bem, não conseguiam ainda enxergar a missão de Cristo Jesus. Uma vez, inclusive, até perguntaram: Senhor, no seu reino, será que eu e meu irmão podemos sentar um à sua esquerda e outro à sua direita? Até o final do ministério de Cristo, os discípulos não pensavam muito diferente dos seus conterrâneos judeus, que o Messias viria trazer um império terreno, um império físico, e que eles seriam governadores sobre a terra. Eles eram tão cegos quanto aquele jovem era. Mas muitos cegos daquela sociedade enxergaram a luz de Cristo Jesus antes de muitos outros, como por exemplo o cego Bartimeu, que quando soube que Jesus Cristo passaria por onde ele estava, não mediu esforços para se tornar visto por Jesus, clamando o nome do filho de Davi, dizendo: tem piedade de mim, Senhor. E mesmo incomodando as pessoas à sua volta, ele não se importava, porque enquanto as pessoas enxergavam apenas um mestre ou um rabi, uma pessoa muito importante, ele, um cego físico, já enxergava, mesmo sem ver, o Filho de Deus. Esta é a visão que Jesus Cristo veio trazer a este mundo. Esta é a luz que o Filho de Deus veio brilhar sobre o nosso coração. E aí então, verso 6 em diante, diz que, dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Em outras ocasiões, Jesus, ele curou simplesmente pelo poder de sua palavra. Ele disse: levanta-te e ande, e tome o seu leito. E o coxo lá do poço de Betesda levantou-se e foi curado. Em alguns momentos, Jesus, ele nem disse palavra nenhuma, como quando a mulher que tinha fluxo encostou no seu manto e, pelo poder de sua fé, que recebeu de Deus, ela foi curada, sem que Cristo tivesse que dizer absolutamente nada. Aqui, Jesus, ele faz diferente.
E não podemos compreender perfeitamente por que Jesus agiu assim. O que nós sabemos é que Deus, Ele trata de forma especial com cada um de seus filhos, com cada pessoa, de acordo com as necessidades espirituais que nós temos. Algumas pessoas, enquanto se aproximaram de Jesus, já haviam provado a sua fé, como foi o caso do cego Bartimeu, como foi o caso daqueles homens que fizeram de tudo para abrir um buraco na casa onde Jesus estava e descer do teto num leito, seu amigo, demonstrando a convicção que eles tinham de que Jesus tinha poder para curar este seu amigo. Mas aquele jovem ainda não tinha demonstrado nenhum ato de fé. Jesus foi quem se aproximou dele primeiro. Então Jesus fez desta forma, talvez para prová-lo. Talvez Jesus tenha tirado lodo da terra para fazer uma conexão com Gênesis, quando do pó da terra o homem foi criado. E então Jesus estava demonstrando que ele também tinha o mesmo poder de Deus para do pó da terra gerar, ou pelo menos restaurar, características físicas de um homem. Ou talvez Jesus tivesse colocado este barro sobre os olhos do jovem para o incomodar, para que ele fosse movido a tomar uma atitude, como ele de fato o fez. Porque aquele jovem foi enviado para se lavar em um tanque. O nome do tanque, Siloé, também significa enviado. E assim como o Filho de Deus foi enviado pelo Pai dos céus, o próprio enviado também envia aos homens para que eles deem testemunho de sua fé. Todos nós que conhecemos a luz de Cristo somos também com Ele enviados. Somos pessoas que Deus incomoda para que não estejam parados, para que não estejam estagnados na sua vida de fé, mas que estejam em constante crescimento. E para que o reino de Cristo esteja em constante avanço, através do nosso trabalho, através do nosso testemunho. Então, muitas vezes, Deus permite sim que o sofrimento venha à nossa vida, mas não para o nosso mal, não porque nós merecemos, mas porque Deus está nos abençoando. O sofrimento, a maldade, a dor não é de forma nenhuma um empecilho para Deus. Nada pode se colocar entre Ele e os seus desígnios eternos, os seus planos, os seus decretos para a nossa vida. Mesmo que Satanás tente lançar empecilhos no propósito de Deus, Deus, pelo seu poder sobrenatural, demonstra que nada disso é suficiente para causar sequer temor na vida dos crentes. Nada deve nos temer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o enviado ao mundo, para revelar o amor do Pai. E aquele jovem, então, ele obedece a Jesus. Ele vai até o tanque, ele se lava e ele volta vendo. E aquele empecilho que estava nos seus olhos, quando Jesus colocou o lodo que ele cuspiu na terra sobre eles, agora, depois que ele havia sido curado, se torna um empecilho nos olhos de outras pessoas. Porque o milagre de Cristo Jesus força todos os conhecidos daquele jovem a perceber que alguma coisa estava diferente, que algo havia mudado. E eles não podiam imaginar nunca algo assim acontecer. Quem antes tinha visto um cego de nascença voltar a enxergar? Porque isso muitas vezes é comentado nos milagres de Cristo, especialmente o milagre da visão. Uma coisa é você restaurar a visão de alguém que um dia já viu, já enxergou, e que conhece cores, conhece árvores,
quando alguém fala árvore, ele tem a imagem de uma árvore, né? Já viu a mãe, já viu o pai, conhece a sua família, conhece as coisas do mundo, conhece a água, e aí então, por causa de um acidente, ele perde a visão. Quando se esta visão é restaurada, não é difícil ele voltar à sua vida normal. Mas e alguém que nunca enxergou, que nunca viu uma árvore, só ouviu as pessoas dizendo, ali tem uma árvore, e na sua imaginação ele só consegue pensar em como era essa árvore. Ele já tocou, ele sentiu a textura do tronco da árvore, ele talvez deva ter ouvido o barulho das folhas, que os outros disseram também, o nome disso aí é folha, mas ele nunca viu, só ouviu o barulho, não sabe que a folha é verde, não sabe que o tronco é marrom, e se alguém tentou falar para ele de cores, ele só conseguiu imaginar. Imagine você tendo que recuperar a vista, a visão de uma pessoa assim. A restauração de Cristo foi ainda maior do que parece, porque além de dar visão, Deus imprimiu na consciência daquele homem conhecimento suficiente para que ele compreendesse o mundo à sua volta que ele nunca conheceu. E isto é um milagre, isto é praticamente impossível. Então não é raro, não é estranho vermos que as pessoas ficaram maravilhadas. E elas então tiveram que lidar com este fato. Aquele jovem mudou, sua vida foi transformada. Não é assim também com a nossa vida, quando o Filho de Deus, quando Cristo Jesus abre os nossos olhos da fé e nos permite enxergar quem nós somos de fato e qual a mudança que precisa ser operada dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus então opera esta mudança e nós nos tornamos novas criaturas. E então, na nossa família, de repente, somos pessoas diferentes. Mudamos o nosso palavreado, mudamos as nossas atitudes, mudamos os nossos interesses. E nossa família fica admirada, nossos amigos ficam admirados, nossos colegas de trabalho ficam admirados, porque um cego voltou a ver. Porque alguém que estava morto em seus pecados reviveu, ressurgiu, e sua vida agora é um testemunho da luz, como foi também a vida de João, como foi também a vida dos apóstolos, como é a vida de todo cristão, de todo crente salvo por Cristo Jesus. Então, ainda hoje, milagres têm sido realizados na terra. Cegos têm voltado a ver, e nós nos contamos entre estas pessoas que viram de novo a luz, porque seus olhos foram abertos por Cristo. Este milagre do capítulo 9, embora tenha sido algo extraordinário, ainda é menor do que aquilo que Jesus Cristo fez ao longo do capítulo 8, do capítulo 7 e de todo o seu ministério. Porque Jesus não veio apenas para dar vista aos cegos de nascença, Jesus não veio para fazer os coxos andarem, Jesus não veio para ressuscitar corpos que depois voltariam a morrer. Jesus veio para trazer vida eterna e nos resgatar para um reino que não é deste mundo. Porque este mundo, de fato, é um mundo caído em pecado. É um mundo onde existe maldade, onde existe dor e existe sofrimento. E embora estas coisas hoje façam parte do plano de Deus, elas não existem para sempre. Elas não vão estar aí para sempre. Um dia, Deus virá e trará restauração à obra criada de suas mãos. E neste dia, todos os olhos verão, todo joelho se dobrará perante aquele que veio ao mundo como luz, mas muitos destes joelhos o rejeitaram enquanto ainda era dia, enquanto ele podia ser alcançado, enquanto ele estava perto. E quando chegou a noite, já não tinham mais a oportunidade. Assim, enquanto há dia, enquanto há esperança, enquanto o Filho de Deus não volta para exercer juízo sobre a terra, nós precisamos testemunhar da luz de Cristo.
da luz que brilhou no nosso coração, da luz que abriu os seus olhos, que abriu os meus olhos e que hoje nos permite enxergar. Não é possível as pessoas que nos conhecem, que ainda não tiveram os seus olhos abertos, não se admirarem e às vezes até não se incomodarem com a nossa vida. Se os crentes não estão incomodando o mundo de forma positiva, alguma coisa está errada. Se os crentes agem como as outras pessoas agem, andando como cegos, tateando, sem buscar a luz da palavra para o seu caminho, nós estamos deixando de fazer aquilo para o qual fomos também enviados. Assim como Jesus Cristo foi enviado à terra e testemunhou da luz do Pai, e foi fiel até a morte, e foi glorificado e honrado por Deus por isso, ele sendo o próprio Filho de Deus, nós também, como templos espirituais, como aqueles que recebem vida em Cristo Jesus, precisamos também cumprir com a nossa missão. Amém. Para que o Espírito Santo de Deus continue operando milagres em nossa geração, em nossa sociedade, e olhos continuem sendo abertos, e pessoas que nasceram cegas possam enxergar e ver que a luz de Cristo brilha sobre este mundo. Que nós, portanto, abandonemos as obras das trevas, as obras que precisam ser escondidas, e nos apropriemos daquilo que glorifica a Deus e edifica o nosso ser, do qual nós não precisamos ter vergonha. E mesmo que o mundo nos persiga por isso, sabemos que Deus é por nós e Ele há de nos proteger até o dia final. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós teremos agora um solo pelo nosso irmão presbítero João Porto. Irmãos, pedir a vocês que cantem comigo.